Bom, pessoal, esse canal existe há alguns anos. Eu não sei se você acompanha esse canal, porque ele era um canal que no início eu pensei assim, eu vou fazer um canal voltado a viagens, tudo, né? E a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que faz isso, mas tem muita gente que faz tudo também, né, gente? Então, assim, realmente, se você não for fazer algo, porque já tem um monte de gente fazendo, você nunca vai fazer nada, né? Só que assim, a questão das viagens, apesar de eu ainda viajar muito e amar viajar, eu percebi o seguinte, que você viajar para fazer conteúdo, se não for para ganhar absolutamente nada com isso, não vale a pena, porque você não curte a viagem. Tanto que eu percebi depois disso, inclusive, que assim, eu tenho curtido. É claro, eu ainda tiro fotos, faço vídeos, às vezes faço stories, enfim. Mas assim, eu percebi que as viagens que eu mais curto são aquelas que têm menos fotos. Então, assim, eu meio que abandonei essa ideia de fazer coisas de viagem ou só de viagem. Também por conta de tempo, né? E assim, né? Eu não sei quanto tempo que você me segue aqui, talvez você siga e nem lembre por que tá seguindo, ou enfim. Então, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu na minha vida nesses últimos anos. Eu vou tentar fazer algo bem simples, algo rápido, porque também não tenho tempo de ficar editando muito vídeo. Inclusive, vou dar uma pausa aqui para ver se esse vídeo está indo bem, se o som está bem, para eu não ter nenhum problema de ficar editando depois. Bom, não sei, não estou muito satisfeita com esse microfone, mas enfim, vai assim mesmo. Depois eu vou ver. De repente, sei lá, não estou sabendo usar. Não sei, simplesmente não sei. Bom, enfim, então, contando rapidinho, porque eu também acho que hoje em dia ninguém tem tempo de ficar escutando muita coisa, muita ladainha, então vou logo ao ponto. Bom, primeiro de tudo, eu mudei de país, né, como muitas pessoas, meus amigos íntimos e outras pessoas que me seguem já sabem. Então, eu mudei de país há 4 anos, estou aqui no Reino Unido, inclusive neste momento, neste dia que eu estou gravando esse vídeo, está 0 graus lá fora, né? Deixa eu até conferir aqui. Isso, 0 graus. Zero. Então, assim, tá bem frio. Geralmente nessa época é aquela época que eu penso assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas enfim. Aí, isso que é importante, gente. Inclusive, isso é uma coisa interessante de eu contar para vocês. Antes de eu vir, eu fiz uma lista do porquê eu queria tanto morar fora, porque esse é um sonho que eu tenho há, sei lá, 20 e tantos anos. E quase 30 anos, né? E aí eu falava assim, mas por que que você quer, né, tanto isso? Então, de vez em quando eu volto naquela lista e leio, né? Eu falo, tá, legal, lembrei. E isso é muito importante, acho que para quem tá mudando de país. Bom, mas enfim, então os objetivos, né? Eu vou tentar assim, agora, sei lá, a cada 15 dias, né? Também não vou ficar prometendo muito, porque eu também não sei como vai ser minha vida, como vai ser meu tempo. Mas a minha vida, né? Enfim, nesses 4 anos muitas coisas aconteceram, aí depois eu vou contar a cada enfim, a cada vídeo um pouquinho, né, das curiosidades de se morar aqui, por exemplo, quem está a fim de migrar, quais os passos que você pode tomar, também os tipos de emprego que eu tive, né, que realmente teve dia assim que eu simplesmente chorava e falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas no final, né, a vida começa a entrar nos eixos. E agora eu estou trabalhando no emprego meio período, e por isso, né, eu quero voltar a me dedicar a dar aulas de inglês também, porque eu acho que com a experiência que eu tenho aqui agora também, mais a experiência que eu já tenho como professora de inglês no Brasil, enfim, eu acho que é algo que eu posso, né, é algo que eu gostaria de fazer novamente. Então, assim, não sou nenhuma aventureira, eu estudei, né, para ser professora, tenho vários anos de experiência, mas, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, né, para eu não me prolongar muito. Eu acho que o que eu pensei com respeito a esses vídeos seria o seguinte: contar um pouquinho da vida daqui, né? Cada semana falar sobre alguma coisa, e daqui a pouco eu vou falar o tema de hoje que eu pensei aqui. Não sei se vai interessar, se vai ser relevante, mas vocês podem também dar algumas ideias se quiserem. E aí, no final de cada vídeo, falar sobre uma expressão ou algo que eu aprendi aqui, etc. Que, inclusive, essas expressões eu também vou
deixar lá no meu canal, no Instagram, né? Porque aí vocês têm ali também. Eu posso escrever aqui também na descrição, mas obviamente eu quero assim que seja alguma coisa para trazer algo de bom, para ensinar algo, né? Porque eu mesma, eu aprendo muito no YouTube, né? Inclusive eu sou usuária premium do YouTube, porque eu realmente uso bastante, né, para aprender novas coisas, ver resenhas de livros, enfim. Então eu acho que essa poderia ser minha contribuição também, né, para falar algo interessante. Claro que eu vou tentar, né, não fazer vídeo somente sentada nessa cadeira. Vou ver se eu consigo, né? Eu tenho alguns planos para esse ano, como por exemplo visitar o Castelo de Windsor, que até hoje eu não fui. Eu quero visitar a cidade onde nasceu Shakespeare, né? Stratford-upon-Avon. É claro que eu tenho outras viagens também programadas, né? Para esse ano. Assim, nada ainda muito, né? Assim, mas eu quero também falar de algumas viagens que eu já fiz, porque assim, eu acho que tudo é relevante, né? Eu acho que são coisas relevantes ao que eu quero trazer nesse canal. Mas, né, como eu disse, vou tentar, né, sair um pouco aí para poder mostrar alguma coisa a mais aqui de Londres e de outras cidades para vocês, né? Então, assim, o tema de hoje que eu queria conversar é o seguinte. Quando Vou começar começar do fim, tá? Quando é que a vida do imigrante começa a ficar normal? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, não é fácil. Uma vez eu vi sei lá, um stand-up de alguém falando assim, que quando você muda de país, você automaticamente cai uma classe social. Então, se você era rico, você fica classe média. Se você era classe média, você fica pobre. Se você era pobre, você fica paupérrimo. Então, vocês imaginam como que eu cheguei aqui, né? Para onde foi minha classe social? E assim, não é assim só isso, né? Eu acho que, assim, isso que eu pensei. Esses dias eu tava tentando entender, né? Quando que foi que minha vida eu pensei assim, poxa, agora você pode respirar, sabe? Porque assim, gente, eu até tô falando agora desses projetos para vocês, de querer dar aulas de novo, tudo, mas era algo que antes tava meio, né? Antes quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer o que dava para fazer, né? Não podia ficar escolhendo nada, não. Não que hoje em dia eu possa escolher muito, mas assim, a vida começa a ficar normal, né? Então, assim, eu vou elencar algumas coisas que no meu caso eu pensei assim, poxa, agora tá ficando normal, né? Então vamos lá. Vou começar aqui, depois vocês digam, se você for imigrante também, diga a sua opinião e como foi para você e sei lá, se você concorda ou não com o que eu vou dizer aqui. Então vamos lá. Para mim, a minha vida começou a ficar normal, que eu falei assim, ai, Juliana, agora você sei lá, você tá quase com a mesma vida que você tinha no Brasil, em questão assim de conforto, que eu digo e tudo mais, né? Foi quando eu me mudei para uma casa, né? Era um estúdio, na verdade. Eu me mudei para um estúdio sozinha, sem ninguém, assim. Aí você fala, gente, eu não acredito que eu tô de novo, que eu tenho o meu próprio banheiro, sabe? Que eu tenho, enfim, que minha vida tá voltando ao normal. Isso, claro, para mim, né? Porque no Brasil, né, eu tinha, enfim, um apartamento. Então, assim, né, de repente para você é diferente. Mas vamos lá, vou explicar também o que é essa questão de morar sozinha. Porque tem gente que mora com outras pessoas e tranquilo, né, e adora e vai continuar morando tendo, né, roommates ou flatmates, né, por muito tempo. E também a vida dessas pessoas, está super normal. Mas o que acontece? Aqui, quando você chega aqui, pensa bem, você não conhece ninguém, né? Ou talvez você conheça uma ou outra pessoa, mas assim, você geralmente, né? E aí você consegue alugar um quarto. Esse quarto que você aluga, geralmente, na casa que você alugou esse quarto,
tem pessoas que você nunca viu na sua vida. Geralmente é assim. Então, assim, se você der a sorte, né? Que nem o primeiro lugar que eu tava, eu tive a sorte de estar com pessoas decentes, né? Mas chegou uma hora que tinha 7 pessoas no mesmo apartamento para um banheiro. Aí eu pensei assim, gente, nem na minha infância eu tinha que dividir banheiro com tanta gente, né? Porque a casa dos meus pais tinha um banheiro só, nós éramos em 5, mas assim, é sua família, né? Você bate lá, ô, tô precisando usar. É diferente. Aqui, né? Quando você chega aqui, você divide apartamento com pessoas que você simplesmente nunca viu na vida. Então, assim, a minha primeira experiência, como eu disse, até tive sorte, apesar de ter muita gente no apartamento, tal. Era um frio, o banheiro era muito frio, a cozinha era fria, não tinha sala, e também tem isso, né? Muitos brasileiros chegam aqui, as casas que eles alugam, né? Assim, não só brasileiros, tá? Tô falando brasileiros porque, né, são os que eu conheço. Mas assim, as casas não têm, às vezes, nenhuma área em comum, né? Então, assim, você não tem o que fazer. Então, assim, eu saía muito. Os meus primeiros meses aqui foram os meses que eu mais saí. Eu ia em museu quase toda semana, eu ia em parque toda semana. Eu não ficava dentro de casa, porque você não tem prazer em ficar dentro de casa, né? Porque você praticamente não tem casa, né? Você tem um quarto ali para você ficar. Então, assim, era bem, né? Aí tudo bem. Aí depois eu mudei para um outro apartamento que, gente, esse eu preciso contar para vocês. Meu Deus, meu Deus. Cheguei lá, era só eu no apartamento, eram 3 quartos. De novo, não tinha sala, não tinha nada, não tinha sequer uma mesa na cozinha. Então, assim, se você quisesse comer, você tinha que levar comida pro seu quarto, porque não tinha onde comer. E eram 3 quartos, um muito pequeno, aí tinha o meu, que era um médio, um outro que era grande, que era um pouco maior. Enfim, eu cheguei sozinha naquele apartamento. Peraí que eu tô achando que isso aqui tá ficando um pouco escuro. Bom, então, não sei se tá ficando escuro, mas é que assim, tá uma escuridão já aqui, né? Então, pode ser isso. Então, e aí essa casa onde eu morei, né? Então, como eu disse, né? Quando eu cheguei era só eu, né? Então, assim, foi muito legal. O apartamento era num bairro assim muito legal, inclusive para quem gosta de futebol, né? Eu morava no bairro de Fulham, que é pertinho do Chelsea também. Inclusive, assim, eu peguei raiva de futebol no início por conta de ter morado neste lugar, porque assim, vocês não têm. Um dia eu falo sobre o fenômeno futebol neste país, que não tem nada a ver com o fenômeno, quer dizer, eu acho, né, que não tem muito a ver com o fenômeno no Brasil. Enfim, e era um bairro super gostoso, super descolado, né, meio assim, o que eles chamam de posh, né? Ou seja, tinha gente, né, com mais grana. Enfim, né? Era um lugar muito legal. Só que aí mudaram, né? Chegou uma menina ali para mudar. Na verdade, chegou um moço e uma moça, depois eles saíram, aí depois chegou uma outra moça. E aí, assim, gente, bom, ela nunca vai ver esse vídeo, eu acho, né? Mas enfim, mas assim, nada contra ela, né? Inclusive ela fala português, que ela é portuguesa, mas assim, assim, bem jovem, né? Muito assim, sabe? Outra vibe, né? Mas até que eu me dava bem com ela, tal. Às vezes ela era um pouquinho folgadinha, assim, né? Pegava as coisas e não avisava, pegava minhas coisas, usava e não avisava. Por exemplo, chegou uma hora que não deixava nada na cozinha. Eu deixava tudo dentro do meu quarto. Se eu quisesse fazer sei lá, uma vitamina de frutas, eu tinha o meu aparelho lá, né? O liquidificador, mas eu deixava dentro do meu quarto, né? Porque se eu deixasse lá, elas destruíam. Ela é outra moça. Bom, enfim, aí uma a moça que mudou no outro quarto, ela era sozinha, só que o namorado ficava lá direto. Então, assim, aí a gente tava, no início, 3 mulheres, aí de repente tinha um homem do nada, tudo bem, nada contra, porque na primeira casa eu morava com homens e tal. Mas assim, sabe, o cara ficava direto e eles brigavam muito. Aí teve um dia que eu acordei, a cozinha tava toda suja, porque eles tinham tido uma briga, tinha comida no chão, tinha roupa no chão. Assim, maior baixaria. Então, assim, aquilo começou, né? Aí, enfim, conseguimos tirar aquela moça de lá, né? Ela saiu, né? Enfim, ficou morrendo de ódio da gente, assim, uma pessoa bem de baixo nível mesmo. Depois você dava para perceber, né? E aí, enfim, aí entrou uma outra moça que era uma fofa, tal. Mas aí, sabe? Tem aquela coisa, por exemplo, do banheiro, né? Do banheiro coletivo, ainda mais quando, né? Banheiro compartilhado, né? Não é coletivo. Mas assim, aí, ai, sabe? Às vezes a moça
aquele povo que lava o cabelo e deixa aquele monte de cabelo ali no ralo. Enfim, aquilo pra mim, assim, era uma das piores coisas do mundo. Eu pensar assim, meu Deus, eu tinha minha casinha, né? E aí agora estou aqui, morando com essas pessoas que eu nunca vi na vida. E aí, graças, né, a tudo, né, enfim, eu consegui um emprego melhor. E aí o que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz, gente, eu consegui um emprego no mês. No mês seguinte, eu tava alugando um apartamento num estúdio pra mim, né? E então eu acho que isso pra mim foi um marco, sabe? Alugar aquele lugar, apesar que eu tive problemas com a vizinha também, qualquer dia eu conto. Mas assim, foi um marco pra mim mesmo, sabe? Porque eu falei assim, ai gente, agora eu tenho minha casa. Tanto que aí depois eu comecei a cozinhar muito mais em casa. Parei de sair, de vez em quando eu saía só ali no bairro mesmo, sabe? Eu não. Tanto que hoje em dia, às vezes eu falo, eu queria ir no museu. Aí eu falo, ai gente, vou no museu, né? Sei lá, já fui em todos os museus, eu tô querendo curtir minha casa. E então é isso, eu acho que pra mim esse foi um marco. Outra coisa também, quando você se inscreve numa academia, né? Aí você fala assim, ai que legal, eu tenho, né? Tô aqui, né, numa academia. Ou quando você, por exemplo, começa um hobby igual eu comecei, né, que eu tô costurando agora. Então assim, eu comprei uma máquina, comprei os acessórios, né? Aí eu vou nas lojas de tecidos, enfim, quando você. Aí depois eu comecei a fazer parte de um grupo de pessoas que costuram, apesar que agora faz tempo que eu não falo muito com elas, porque também é por causa da vida corrida e tal. Enfim, várias coisas, né? E eu acho que tudo isso foram coisas que marcam, sabe? Que aí você fala assim, gente, minha vida tá ficando normal, né? Eu já sei qual que é o café do bairro, eu já sei, sei lá, andar, né? Pegar o metrô, enfim, essas poucas coisas. Mas assim, eu enumeraria eu ter alugado a minha própria casa, né? Mas eu acho que tem gente que ainda prefere morar com outras pessoas. Mas assim, se você mora com alguém que você conhece, aí é diferente. Vamos supor, você e uma amiga, você e um amigo fala assim: olha, vamos alugar tal coisa juntos, né? Ah, sim, claro, é diferente, né? Agora, você alugar um local com pessoas que você não conhece, não é nada fácil. Então, assim, começar a fazer um hobby, participar enfim, né, de grupos de, sei lá, park run, que a gente fala aqui. Então, assim, sabe, eu acho que tudo isso foram as coisas que marcaram nessa transição de eu realmente moro aqui. Hoje em dia, aqui é minha casa, sabe? Quando você chega na imigração e você fala, ufa, estou em casa, né? E, enfim, para mim foram essas coisas, né? E sei lá, se você quiser dar sua opinião, se eu lembrar de mais alguma coisa, né? E obviamente eu acho que depois eu vou contar um pouquinho como que foi o processo de alugar uma casa sozinha, como que foi o processo de conseguir emprego, quais empregos que eu tive, né? Que eu tive uns empregos bem interessantes. E é isso, né? E aí agora, para terminar, né? Porque eu também não quero que fique muito longo, porque eu já falei que não ia ficar longo e agora aqui já tá longo. A expressão que eu postei esses dias é float someone's boat. Então é um idiom que eles chamam e assim, como eu tenho andado muito com os gringos, às vezes eles, né, falam algumas expressões. Eu falei, quer saber? Vou anotar todas essas expressões e vou depois postar. Então uma delas é essa, né? Float someone's boat. Eu coloquei lá no Instagram. Eu tentei ver qual que é a origem, mas realmente não consegui. Tem algumas expressões que dá para saber a origem, né? E ali eu coloquei um exemplo, né? I can see its appeal, but it doesn't float my boat. Então, se você fala assim, it doesn't float my boat, então é algo que você não se interessa, que não te traz assim vontade de fazer ou de ter, digamos assim. E um dia desse eu estava assistindo The Big Bang Theory, por um acaso. Se der, eu vou postar no Instagram, talvez eu já tenha até postado na hora desse que você estiver vendo esse vídeo. O Raj, né, ele fala, whatever floats your boat. Então é isso, né? É uma expressão aí que você pode usar, vou deixar aqui também na descrição.
E aí, vamos ver, próxima semana, qual é o assunto. Eu tenho aqui uma lista de assuntos e eu espero que, enfim, vocês tenham gostado. E eu vou tentar, como eu disse, né, sair por aí em Londres para vocês também conhecerem um pouquinho mais a cidade. Ok? Então tá bom. Obrigada, até a próxima. Tchau.